Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde sua aqui na nossa Rede TV. Nosso time já está completo aqui. Vladimir Alves, boa tarde. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos. Tiago Rocha, boa tarde. Oi, Sônia Abrão. Oi, gente. Felipe Campos, boa tarde. Sônia Abrão. Daqui boa a tarde, pouquinho, pessoal. boa tarde para o Lobianco, boa tarde para o Bruno Talmo. E a gente vai contando todos os assuntos do dia para vocês. Mas nós vamos começar hoje o nosso programa, nossa primeira página. Tem a ver com o que aconteceu com uma atriz muito famosa lá no Rio de Janeiro. É uma situação bastante complicada, bastante delicada, envolve até problemas de pagamento, não pagamento, justiça, polícia, sei lá. É um rolo, gente. É uma coisa que virou um barraco danado, e isso em condomínio de luxo, hein? Então não vem falar que, não, barraco é só... né? Na Vila Diva. Não é só na Vila Diva, não. Não. O pessoal da periferia, que, né? Nada desses papos, não, porque a gente já viu muito barraco, né? Olha Esse só. É o prédio? Esse é o prédio. É o prédio de uma atriz global, famosa. Não é famosinha, não. Ela é famosa mesmo. Ela é Muito estrela famosa. mesmo, tá? Muito famosa. Muito famosa, muito famosa. Se eu não me engano, tá no ar agora. Bom, isso eu vou pensar, daqui a pouquinho eu falo para vocês. Mas a situação realmente, como eu estava dizendo para vocês, ela é complicada, ela realmente pena com esse problema que aconteceu, né? É uma coisa que não se resolve, cada vez que se tenta resolver, vira briga de verdade, vira barraco de verdade, então não se sabe onde é que vai dar esse tipo de coisa. Qual é o problema que essa estrela global está enfrentando? Vocês vão saber já já com a Alessandra Lobianco, e quem é essa estrela também, porque é uma pessoa fina, né, que você não imagina que possa estar enfrentando uma situação como essa, e dessa maneira de desentendimento mesmo, de discussão até. Então, separação, aí, fiança. Sei lá. O Lobianco é que está com todas essas informações e ele vai começar a falar conosco agora. Olha só o edifício. É um condomínio de alto luxo, alto padrão, numa zona nobre do Rio de Janeiro. E onde esse barraco tem acontecido, né? Não sei já há quanto tempo, mas já teve muitos desdobramentos, muitas etapas e nada se resolve, não é mesmo, Lobianco? Boa tarde. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos, pessoal de casa. Um barracão mesmo, uma confusão que permanece ainda sem solução. Não teve acordo, ainda agora está indo para a justiça resolver mesmo, com direito à ameaça, intimidação, Nossa. A acusação de que a atriz está se sentindo Deus, trocas de ofensas, a coisa pegou. Ficou assim, é atriz, 50 anos de TV Globo, de televisão, Sim. 53 trabalhos na televisão, Nossa. 17 filmes, 17 teatros, 16 prêmios. Meu Deus. É aquela atriz top, mas que quando a gente vê as confusões do dia a dia, gente, a gente fala, é gente igual a gente. Não Tá tem sujeito jeito, né? As mesmas brigas, as mesmas Pintou coisas. O que conflito. acontece? Vocês viram que é um apartamentão de alto luxo, como você falou, Sônia. É de frente para a praia, para a Barra da Tijuca, Sim. numa área nobre ali da Barra, o Posto 5, uma das principais regiões ali. E são 3 torres nesse condomínio, e essa atriz mora numa dessas torres. E vocês podem observar que são 4 apartamentos por andar, são apartamentos enormes. E cada um deles, desde o primeiro ao 22º andar até a cobertura, todos têm uma piscina muito boa nas varandas, com aquela vista a mar. Todos eles têm uma piscina na varanda? Tudo. Eu moro em frente à praia, mas E tem tenho uma meu piscina. apartamento, minha piscina na varanda. Todos. Uau. Não dá nem para invejar o vizinho, que é tudo igual. Todos os vizinhos têm esse lindo, piscinão. que É um apartamento É em cada lindo, o lateral, né? apartamento É um lindo. apartamento isso? em cada lateral, são 4 apartamentos por andar, vocês imaginam o tamanho, e cada um, olha lá, dá para ver direitinho, cada um com a sua própria piscina na varanda. E não é gente, de plástico. na varanda. Não é de Isso. plástico, não é. Para ter uma piscina Como tem dentro uma do teu piscina? apartamento, tem que, olha, É de alto Não é esse padrão. apartamento- piscina, não é nem ofurô, é piscina. É piscina. Não, é piscina mesmo. É Piscina mesmo. Ela começa alguns apartamentos, a piscina começa até dentro da sala Olha, e vai para a gente. varanda. Outros ficam concentrados só na varanda mesmo. O dessa atriz, ele pega uma partezinha da sala
e vai pra varanda. É uma piscina grande mesmo, não é aquele ofurôzinho, não. Piscinão. E o que ela fez? Bom, o apartamento já é bom, quero valorizar ainda mais o meu imóvel e deixar ele mais bonito para receber os amigos e tal. E ela falou, vou fazer uma reforma nessa piscina. Vou fazer na piscina. Na piscina. Ela quis fazer o quê? Um revestimento de vinil para dar aquele efeito pastilhado na piscina toda. Tá, também não gosto. E ela orçou esse serviço, um servicinho baratinho, R$10 mil. Tá. Na verdade, R$9.650. E o que ela acordou com a empresa? Olha, vou dar um sinal, uma entrada de R$4.825. E o restante eu pago quando concluir o trabalho em 2 parcelas, uma para 30 e outra para 60 dias, 2 parcelas de R$2.412. Fizeram o serviço, essa atriz super famosa colocou um engenheiro, que não era da empresa, um engenheiro pessoal dela para acompanhar toda a obra. E a empresa diz que ele acompanhou, validou tudo, terminou a obra no tempo certinho, recebeu o sinal ali, fez tudo certinho. E que esperou 30 dias, não caiu a primeira parcela, passou 60 dias, não caiu nem a primeira nem a segunda. Ela não pagou? E aí, não pagou. Não pagou. Ela é boa pra negociar, né? Pra negociar, ela é boa. Gente. E a dona da empresa diz, achei estranho, vou pelo modo mais correto, né? Comecei a mandar e-mail, né? E aí, primeiro mandou um e-mailzinho pra ela, falando, ó, solicitamos a liquidação dos débitos, falou lá, tem 2 parcelas em aberta e tal. Mas antes, teve uma confusão aqui que eu tô lembrando. Ela tentou alguns contatos amigáveis por telefone, tal, e-mail, até telegrama, carta no correio. E ela diz que foi maltratada, ela diz que foi intimidada, que a atriz não quis papo, só falou, tô insatisfeita com o serviço. Eu vou dar os detalhes do que ela ficou insatisfeita, mas vou ler antes só um trecho que ela mandou pra justiça, pra vocês verem o nível que tá essa briga. Ela mandou pra justiça? A dona da empresa. Tá. A dona da empresa. Quem abriu o processo foi a dona da empresa. E ela já diz de cara para a justiça o seguinte, ó, para piorar essa relação, depois de todas as tentativas amigáveis, veio a mesma em tom de ameaça. A própria, aí mais embaixo ela diz, ela até fala assim, estamos nessa terra somente de passagem, diz que tem fama provisória e fala, a própria ré acredita ser Deus, né? Ser Deus, não podendo ser atingida. E aí embaixo ainda fala, outra coisa a se atentar é que além de tom ameaçador, muitos se acham mais do que realmente são. Quer dizer, já pegou um rumo que foi briga, né? E aí eu falei, deixa eu ver o que teve antes disso aqui. Eu quis mostrar isso primeiro pra vocês verem o pé que isso tá. Mas antes disso, como é que chega nesse nível? Ela começou mandando e-mails. Ela falou, olha, não tô entendendo porque tá pagando e tal. E a atriz respondeu, eu não gostei da borda, da forma que fizeram a borda e não vou pagar. Mas assim, antes ela mandou... É simples, assim, você não gosta, não paga e pronto. Ela mandou um e-mail primeiro para a atriz, falando o seguinte, ó, solicitamos a liquidação dos débitos provenientes das 2 duplicadas, aí botou o preço e falou, a justificativa apresentada foi a sua não aceitação do fornecimento efetuado, por apresentar uma faixa totalmente azul claro na borda da piscina, que não concordamos. Por isso, questionamos a fábrica do vinil, que nos respondeu por escrito que esse reforço técnico é norma primária de fábrica, que não tenha problemas durante o período de vida do produto. Não teve retorno, e aí ela mandou um telegrama. Vocês podem ver que tá aí o símbolo do correio. Mandou embaixo, conforme solicitações anteriores, vimos apresentar que precisamos que sejam quitados 2 pagamentos, aquele papo de cobrança. Não teve retorno, o que ela fez? Mandou um telegrama pro advogado da Torlone, direto, falando, ó, verificamos que até essa data não foram quitadas as cobranças do revestimento de vinil da piscina. Em vista disso, a empresa desvincula-se de qualquer problema consequente e obriga-se a dar prosseguimento aos atos normais de cobrança. Tipo assim, vamos processar, né? Chegou num momento que não dá mais. E aí eles tiveram o primeiro retorno de fato. O advogado respondeu e explicou, olha,
A minha cliente, ela não vai pagar porque, de fato, ela não concorda com essa borda. Sim. Essa proteção que vocês dizem que é uma proteção exigida pelo fabricante é uma barra azul muito clara que acabou destoando das cores do azul mais escuro da piscina. Sim. Falou, ficou um designer muito feio, horrível. Não foi avisado que teria essa bordazinha azul no projeto inicial. A minha cliente queria cores uniformes, né? Ela queria uma coisa ali equilibrada. Sim. E só vai pagar agora se o serviço for refeito. Se o serviço não for refeito, não vai pagar. E aí, a moça mandou um laudo do fabricante pro advogado de novo, que diz o seguinte, ó, atendendo a solicitação da empresa, declaramos que o perfil baguete é utilizado na produção do vinil de forma que sua utilização é 100% necessária, uma vez que a utilização do mesmo é um padrão de fabricação, não havendo possibilidade de modificação em sua altura ou espessura, sim, em função da necessidade de proteção e segurança. Mesmo assim, a atriz não aceitou, falou assim, eu não quero e não vou pagar. Mas e aí ela entrou com a ação da justiça. De revestimento, porque quando a pessoa quer desse jeito, ela compra o revestimento que começa de cima embaixo, vulgo piso. De cima embaixo e acabou. Porque essa daí realmente precisa ter, a parte de cima, ela precisa ser um pouco mais reforçada. Sim, porque senão dança tudo. Você escolhe e de obra o Thiago está entendendo bem. Ele reforma a mansão dele. Tudo bem, mas primeiro você paga, né? Primeiro você paga, depois se você quiser, você entra com uma ação contra a empresa. Sim, mas primeiro dá pra paga. conversar. Ou fala, desfaz aí que não ficou bom. Ou faz assim, olha, reparcela pra mim, né? Essas duas parcelas agora estão muito altas, não consigo pagar agora. Pode reparcelar, a gente pode aumentar mais, pelo menos mais umas 4 vezes. Não sei, tentar negociar, né, de alguma forma. Mas o problema não é falta de grana. Mas sabe o que eu imaginei? Acho que o problema foi... o problema Ela colocou 4 fotos, a fabricante colocou 4 fotos da piscina dessa atriz, mostrando o detalhe dessa borda. Dá uma olhada, vê o que vocês acham. Ficou feio mesmo? Vocês acham que... Eu tô vendo a que borda. Olha, posso ser sincero, assim... É o seguinte, ó, começa as pastilhinhas, aí em cima das pastilhinhas tem uma borda Agora azul tá mais dando clara, pra olhar. antes do arremate de madeira. Nossa, gente. Né? Gente, Ele diz o seguinte, a defesa da atriz diz o seguinte, que no projeto original nunca existiu qualquer borda azul mais clara abaixo desse arremate da madeira e que os serviços então não foram executados da forma contratada. E que a empresa, eles brincam falando, a empresa quis inovar o projeto original e inseriu uma borda azul clara que deixou brega a piscina, que não tá legal. E é justamente essa linhazinha azul clara entre as pastilhinhas e a madeira que eles dizem que é um lacre, né? Como se fosse um reforço de segurança para dar uma durabilidade maior à piscina. Sim. Isso é eu acho que eles vão perder esse processo. Desculpa, mas eu acho que para mim Se tá isso é fora para quem do quer criar projeto... caso de verdade. Há quanto tempo tá rolando essa discussão já? Olha, começou a obra começou em janeiro, fevereiro, março, abril, de maio para junho, concluiu rapidinho e aí em agosto, setembro, ela começou a cobrança e agora já entrou com o processo. Certo. É tudo rápido, assim, é tudo de agosto pra cá que a confusão começou. Tá 3 meses de confusão mesmo. E foi em maio para junho desse ano? Provavelmente. Esse ano, né? ano. Não é, mas a gente estava em ano. pandemia. Mas como assim? Estava em Esse pandemia, ano. a gente não podia receber reforma. ninguém em casa. Mas ela mesma tomava banho lá, ué. Não, mas podia fazer obra. Depende do prédio, pode fazer obra, não tem problema. Aqui no meu prédio teve 3 semanas que teve, né, o decreto municipal que ficou impedido de fazer obra, mas depois com a flexibilização já voltou. No período que voltou aqui no meu prédio, foi o período certinho que estava tendo obra lá. Eu acho que já estava a flexibilização do decreto municipal aqui do Rio. Provavelmente, claro. Com né? certeza, que senão a empresa poderia ser multada também. Sim, mas eu lembro sim. que aqui no meu prédio parou obra, parou tudo também. Mas quando voltou foi no período que começou essa briga aí com essa atriz. Agora, para piorar a situação, quando a atriz viu que a dona da empresa foi para a justiça, ela falou, olha, além de eu não pagar, eu quero também agora exigir na justiça que ela seja obrigada a refazer o projeto e que me indenizem R$10 mil. Olha Aí só. o bicho pegou.
Essa Aí moda pegou porque pega. a dona da empresa falou, eu vou ter que pagar 10 mil pra trabalhar então agora. Aí que eu não faço mesmo. Eu pago os 10 mil, mas não faço nada, né? Meu E que Deus, julgue aí. que Aí rolo. que descambou o acordo, não teve nada, ninguém quer acordo e tá agora na mão da juíza. Quer que refaça, até aí é um direito, né? Mas isso não inclui não pagar. Pode chegar a um acordo, vamos refazer o que é possível mudar, não mudar, mas Sim. ainda querer ser indenizada por um demais, calote né? é complicado. E 10 né? mil reais. Pelo aborrecimento de estar tendo que ir à justiça resolver, ser surpreendida pela justiça, ter o estresse de estar sendo cobrada por uma coisa que ela diz que o serviço foi mal executado. E é uma atriz, gente, que realmente ela é muito top. Eu não consegui imaginar ela no meio dessa confusão. Você sabe Mas que eu é gente igual a imaginei? gente, né? Essas situações são boas pra mostrar que o artista é gente igual a gente mesmo. Eu espero não ser gente assim. Não. Quer dizer, Quer dizer, a gente só não espero mora ser ali, né? gente que pague Mais os ou menos. compromissos, Dá pra né? saber quanto vale esse apartamento? Olha, esse Quanto vale apartamento esse aí apartamento é um em média? imóvel. Ele é mais caro do que aquele da Débora Seco, que a gente mostrou. Ele é pertinho ali da região da Débora Seco, mas como tem piscina, é 4 só por andar, ele tá aí numa média aí de quase uns 7, 8 milhões. Nossa, né? E Então essa piscina vale bem mesmo. vale bem piscina mesmo. E dá todo desconto. esse rolo pelas duas parcelas de 2.000 e poucos reais, né? Mas independente do valor, 2.412. existe a questão de um trabalho feito e um cliente não satisfeito. Mas até aí falar não pago é outra história, né? Eu gente? achei que esse problema todo era por conta do vazamento, porque geralmente tem um, né? Vou reformar minha piscina. Aí começa a vazar no andar de baixo, Mas não era. vira um salseiro que aí é briga de Filtração. vizinho, de Sim, um com o outro. Aí sim. você fala, não, é a empresa. Mas esse foi uma aí, Ah, mas quando já é Bordinha. projetado assim, né? Porque ele já vem projetado do as alicerce, piscinas, né? né? Com as piscinas já. Aí Mas- é muito Agora, difícil o de dar vaza- infiltração. vaza em qualquer Mas lugar. é muito, imagina, pode cair um pedaço do A gente já Para, pode contou cair a aqui várias varanda vezes, com a descamba piscina e tudo. tudo. Cai a piscina com a pessoa. Que horror, A gente já contou aqui desses casos de artista que tem piscina em cima e o vizinho de baixo fica com todo problema e aí eles não conseguem Não, entrar até no meu. existe, sim, mas o Felipe já está derrubando a varanda com a Não. piscina em cima de alguém. Ele é louco. Você deixar ele derruba o prédio todo amanhã. É amanhã, pronto. Eu aí falei, não vai ter mais o problema motivo. desta pessoa não pode ser a piscina. Eu achei que fosse a piscina coletiva. Geralmente não pode ir quando o síndico fala, olha, não, a piscina não está liberada, não pode trazer amigos. Cada um tem a sua. Quando a piscina é do Mesmo assim, condomínio. Mesmo assim dá encrenca, o problema né? é a piscina. E posso falar, pagou barato. 10 mil para reformar a piscina, pagou barato. E Não, parcelou, hein? barato. É boa. Eu achei Barato. barato, Barato. pela ali, né, o imóvel, Trocar a piscina, tudo, né? eu tava esperando que fosse mais caro e revestir ela inteira. Agora, o curioso é que ela apresentou uma foto também na defesa dela, essa atriz, mostrando a imagem que foi apresentada para ela do projeto original. Tá. Ela mostra a primeira imagem, ó, como ficaria e depois como ficou, né? Então ela diz que foi enganada. Houve um Exato, erro. não tem, pastilha. no projeto não tem a borda e na prática o que ficou foi essa borda azul Essa realmente. bordinha, né? Bom, daqui a pouquinho você vai revelar pra gente quem é essa atriz, não é? Em que pé está essa situação, se tem alguma última informação a respeito. Mas antes disso eu quero falar sobre Vanusa. Porque Vanusa, vocês viram ontem, no final da tarde, o Rafael Vanucci, ele postou um vídeo, né, explicando de uma vez por todas, gente, por que é que a Vanusa saiu do hospital e não foi para casa da Amanda, da filha mais velha dela, não é, que mora também ali na região. E aí as pessoas começaram, desde que a Vanusa teve alta, a detonar essa história, detonar os filhos, dizendo aquele velho ditado, uma mãe cuida de 10 filhos não cuidam de uma mãe. E o lugar dela era estar em casa, ao lado da família, né? Para eles colocarem cuidadores, enfermeiros, né? Um home care para ela lá e continuarem cuidando dela, ela junto com a família. Não devolvê-la para a clínica, onde ela estava há 2 anos já, antes de ser internada com a pneumonia, essa coisa toda que vocês sabem. E aí o que acontece?
Ele não aguentando mais essa pressão, porque vocês sabem que é o Rafa que segura todas as pontas, né? Que controla toda a vida da Vanusa. É uma coisa que não é só financeira não, gente, é um gasto emocional, um desgaste emocional muito grande, porque é muito amor e de repente você não consegue fazer mais nada além do que aquilo que já está sendo feito, porque o quadro dela é grave, ele não é reversível. Né? E ela ainda está passando por momentos muito difíceis, porque ela está salva, graças a Deus, conseguiu sobreviver, voltou para a clínica, era um pedido dela também, ela queria ficar junto dos amigos dela, 2 anos morando lá, né? Ela tinha amigos, ela queria ficar lá, mas assim, ela está tendo que reaprender muita coisa, ela saiu bastante prejudicada no sentido de que a doença provocou mais atrasos ainda para ela, como reaprender a mastigar, ela vai ter que fazer isso, agora está tendo que fazer isso, né? Antes ela ficava sentada, agora ela não fica, ela saiu deitada e deitada ela está, então é todo um reaprendizado novamente, e é isso, então você passando por isso, vendo sua mãe, não é, a cada dia com uma perda diferente, fazendo um trabalho todo para tentar recuperar um pouquinho que seja do que ela estava antes e que já era uma situação bastante complicada. E ainda conviver com tudo isso de crítica, e não é só crítica, é uma coisa mais pesada ainda, são acusações, na verdade, quando ele não está fazendo nada de errado, quando é o que ele diz, ele ama a mãe dele, ele sabe a real da situação dela, então para ver se isso para um pouco, se o pessoal dá um pouco de paz para eles tentarem superar tudo isso, é que ele resolveu gravar esse vídeo e falar, olha gente, é isso, é assim, 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 e ponto. Mais do que isso eu não posso fazer, além do que já tem sido feito, né? Então vocês vão ver agora um trecho, é um resumo, né, dessas declarações do Rafa Vanucci, e vamos ver se depois o pessoal baixa a bola, né? Para de ficar criticando, jogando pedra numa situação que você não está vivenciando e não sabe como é. Inclusive, ele diz nesse vídeo 2 pedidos que ela fez para ele, muito importantes, e que ele diz que ele vai respeitar para sempre. Então, vamos ouvir aí direitinho, porque é complicado, né, Thiago, né, Felipe? Realmente fica triste, né? Principalmente porque a gente conhece o Rafael. Exatamente. Vamos ver esse vídeo agora, vamos lá. Muita gente acha que a Vanusa teve alta do hospital e saiu andando pela porta da frente e poderia ir para a casa dela, ou até mesmo para minha casa ou para a casa da minha irmã. Isso não é verdade, mas a doença da minha mãe está num estágio muito avançado. A minha mãe tem uma doença cognitiva, uma demência, que é algo parecido, popularmente as pessoas conhecem mais a doença de demência chamada Alzheimer. A da minha mãe é um pouco mais forte, mais grave, mas é parecida com Alzheimer. A minha mãe saiu do hospital de ambulância, porque ela só permanece deitada, e eu decidi voltar para ela, para a clínica que ela passou os 2 últimos anos, por conta do estágio da doença da minha mãe, por conta dela precisar de cuidados o tempo todo. O estágio da minha mãe, da doença da minha mãe é muito avançado, a minha mãe não se alimenta sozinha mais, a minha mãe ela está acamada, ela usa fraldas, ela não tem dentes na boca por conta de não ter força de fazer um tratamento dentário. A minha mãe não lembra de muitas pessoas, ela lembra de poucas pessoas, lembra de mim, da minha irmã, lembra do enfermeiro, da médica, as pessoas que convivem no dia a dia com ela. Mas ela não lembra das pessoas, o estágio da doença dela é muito avançado, a minha mãe não consegue se alimentar, minha mãe perdeu o cognitivo da alimentação, então todos os dias a minha mãe faz fisioterapia para ensinar ela a comer, porque o grande problema de quem tem demência é que se alimenta errado e essa comida vai para o pulmão e causa a pneumonia. Foi por isso que ela foi para o hospital, e muitos idosos com demência acabam chegando até a óbito, falecendo por conta disso. Então a gente precisa ter esse cuidado. Ela também faz fisioterapia pulmonar para respiração e faz fisioterapia também para o corpo, para os músculos, exercícios, por conta dela ficar acamada.
A minha mãe, quando ela soube, há bastante tempo atrás, que a gente tinha feito um exame na cabeça dela, que detectou a demência, mas ainda não tinha estágios a demência ainda só era comprovada no exame, que ela ainda não tinha sinais, que ela estava fazendo o tratamento mais da dependência química dela, de remédios e de bebida alcoólica. Ela me pediu 2 coisas, e é isso que eu levanto todo dia para honrar a minha mãe, como diz na Bíblia, que é: filho, cuida de mim, me protege, e por favor não deixe as pessoas me verem doente, acamada, se eu ficar feia, porque eu quero que as pessoas lembrem de mim nos palcos, cantando a minha obra, a minha música, o tão que eu fiz de bom pela música, pelas mulheres. Então, o que eu vou fazer enquanto eu tiver vida, enquanto a minha mãe tiver vida, é cuidar da minha mãe e preservar a minha mãe ao máximo. E dizer a essas pessoas que de certa forma me agrediram nas minhas redes sociais, que o que eu tenho para dar para vocês é o que eu dou há 41 anos da minha vida para as pessoas que me conhecem, que é muito amor. A única coisa que eu posso fazer é bloquear essas pessoas, apagar essas mensagens e seguir a minha vida em frente, pedir a Deus que ilumine a cada uma dessas pessoas. E eu sei o que eu passo, o que a minha família passa, e eu sou forte e continuo lutando e vou lutar pela minha mãe, hoje e sempre. Tá aí, né, gente? Daqui a pouco nós vamos comentar sobre esse depoimento, aí, esse desabafo do Rafa Vanucci, e também o Alessandro Lobianco volta direto do Rio de Janeiro para falar quem é essa estrela da Globo que está nessa briga toda por causa da reforma de uma piscina em condomínio de luxo lá na Barra da Tijuca. Já o Alessandro Lobianco volta do Rio de Janeiro falar pra gente, né? Vai revelar aí quem é essa estrela global metida nesse enrosco de não querer pagar um trabalho que foi feito, e a situação foi levada para a justiça. Nós vamos comentar o desabafo do Rafael Vanucci, né, Vlad? Fala. Todo mundo quer saber sobre a Vanusa. Ainda, o Brasil, né, inteiro incrível, quer notícias, quer informações. Só que assim, as pessoas não podem julgar, falar, deduzir, especular, sem saber realmente o que acontece com ela. É verdade. Porque, como disse o próprio Rafael, o quadro dela é grave. Ela tem complicações, então os médicos estão acompanhando. Eu me lembro muito bem que eu falei aqui nesse programa que um filho que coloca um pai ou uma mãe num asilo tem que ser preso. Salvo quando a pessoa precisa de cuidados especiais, como é o caso da Vanusa. Sim. Ela precisa de acompanhamento. E não é um asilo, gente, tem uma clínica, tem estão uma falando diferença asilo, muito é uma grande. clínica. É como se ele tivesse abandonado a mãe na clínica e tivesse sido cuidado da vida dele na maior. Não é essa a real, Como se tivesse né? desamparado a mãe. Ele sempre esteve ao lado da mãe. Uhum, né? sempre, o tempo todo. A gente tem acompanhado a trajetória da Vanusa até nesses momentos difíceis. E aí as pessoas não têm esse direito de questionar, de querer levantar falso testemunho, porque a gente sabe da índole do Rafael, da índole da família, da própria Vanusa. E ela eu conheci uma telespectadora esses dias, ela falou assim: eu tenho uma companheira há 40 anos e ela também sofre de mal de Alzheimer. De vez em quando ela fica agressiva, de vez em quando ela não me reconhece. Então são coisas que a gente vai lidando conforme o tempo, mas assim, ela consegue ficar na minha casa. Sim. No caso da Vanusa, não, ela precisa de acompanhamento clínico. Porque ele deixou muito claro, ela não tem o mal de Alzheimer, é uma demência mais séria ainda, né? Ele falou, o problema dela é pior do que isso. Então, gente, vamos levar, né, em consideração. Fala, que cara é essa? Não, é que a gente fica escutando esse relato do Rafael e a gente percebe como a gente é frágil, né, Sônia? Sim. Porque a gente bate no peito, não sei o quê. Aproveitar os momentos em que estamos conscientes, em que temos a possibilidade de ir, curtir, de viver. A Vanusa fez tudo isso graças a Deus. Mas a fragilidade, porque você lembra da Vanusa, da potência vocal, do sucesso que ela fez, do nome que ela tem, das músicas que ela consagrou. Da franja loira. Entendeu? Da Vanessa, dos romances. É verdade, né? Aí você escutar um relato de um filho
né, falando de uma fragilidade. Olha, ela está sem os dentes, ela tem uma demência profunda. Não lembra de quase ninguém. Ela né? não saiu andando como vocês estão imaginando. Ela saiu acamada, deitada, e deitada ela continua. Então, assim, a gente percebe que a gente é muito frágil e que, de fato, a gente precisa viver os nossos dias como se fossem os últimos dias. Porque a gente não sabe se amanhã nós teremos essa possibilidade que a gente tem hoje, neste Porque ninguém momento. está livre disso, né? Ninguém Ficar tá livre. numa situação E não é- como essa, e- ninguém está livre, gente. E eu tenho, ela é minha amiga, minha vontade na época era pegar o carro e ir até Santos e tentar fazer alguma coisa, mas Agora você infelizmente, entendeu que não dá, né? infelizmente não tem como, que nem o Agnaldo Timóteo acabou de mandar eu quero ir visitar a Vanusa e fazer uma oração para ela. Não, Não tem dá, como. Timóteo, não dá, Não tem não como. dá. E parar realmente com essa história agora, aproveitar também, parar com essa história de ficarem mandando direct, mensagem no celular. Vamos salvar a Vanusa. Gente, a única forma de salvar a Vanusa é mantendo ela da forma que ela está. Eu acho que agora é a consciência, entendeu? Dando paz, né, pra ela e pra família. Ela tá numa clínica incrível, tá sendo bem amparada. Vocês viram um relato aí do próprio filho do Rafael Vanucci, dizendo que não há condições realmente de manter ela fora da clínica. Não é porque ele está jogando a mãe de canto ou porque as filhas não querem cuidar. Não existe isso. Qual é o filho que não quer cuidar da sua mãe? É que não tem condições. Ela está usando fralda, vocês ouviram ele dizer agora mesmo, ela está aprendendo a comer todos os dias, sabe? Então, assim, não tem como. Infelizmente, essa é a realidade. É duro pra gente, a gente às vezes não quer aceitar, é a própria negação. Ah, não quero ver, porque não sei o que. A gente começa a culpar um monte de gente e, na verdade, O que ele deixa claro, a gente colocou um trecho, né, um depoimento editado, porque é longo o que ele fala, mas vocês podem ver no próprio Instagram do Rafa Vanucci. Ele fala: gente, fica tranquila, minha mãe está bem cuidada, como ela sempre foi nessa clínica, tanto que ela quis, né, ir para lá. E ela realmente está aí sem condições de ser levada para casa. Mas a Amanda, a filha mais velha da Vanusa, irmã do Rafa, ela vai todo dia. Ela mora em Itanhaém ou em Peruíbe, se eu não me engano, e todo dia ela vai para Santos e vai ver Itanhaém, né? É que a clínica da Vanusa parece que não é exatamente em Santos, é em São Vicente, que é grudado. E ela faz esse trajeto todo dia para poder ver a mãe. E por quê? Porque ela é uma das poucas pessoas que a mãe lembra de quem se trata. Lembra dela, lembra do Rafa, deve lembrar da Areta também, claro, ele não falou, mas de filho você não esquece. Então, é por aí, realmente. E né? a gente não quer aceitar, entendeu? Porque você não vê o dia a dia, você só vê, você lembra da cantora Vanusa se apresentando nos programas de televisão, você lembra da cantora Vanusa, mas você não viveu o bastidor dos últimos tempos e foi percebendo. Os últimos momentos que a gente percebeu da Vanusa foi aquele negócio do hino e foi vendo que a Vanusa já não tinha mais aquele pique que ela sempre teve. Ele fala também no depoimento: gente, a doença da minha mãe não começou anteontem, começou há 15 anos. Quando houve o episódio do hino, ela já estava na metade da história. Já estava exatamente no meio do caminho aí da demência, infelizmente, viu? Bom, já o Lobianco vai revelar aí quem é essa estrela global metida nesse caso aí na justiça, que foi parar na justiça porque não quis pagar um trabalho feito na piscina do seu condomínio de luxo. Mas daqui a pouquinho a gente volta também com mais uma informação quentíssima para vocês. Aqui, gente. Vamos agora voltando. Você já deu sua opinião, né, Vade? Então, vamos voltar para o Rio de Janeiro, diretor? Vamos voltar para lá. Vamos ver se o Alessandro Lobianco já está a postos novamente. E daqui a pouquinho ele vai falar o nome dessa estrela global. Mas antes disso, Lobianco, antes de você dar o desfecho dessa história que está rolando aí há 3 meses ou um pouco mais, não é? Ela não quer pagar o conserto que foi feito na piscina, a dona da empresa processou mesmo, e a coisa não está fácil lá para ninguém. Mas também não está fácil para o Romário, o baixinho, que está numa encrenca danada. Então conta isso primeiro, que depois a gente dá o desfecho da história. E olha, é bem diferente aí dessa atriz, né? Porque essa atriz tá na casa dos 10 mil e o que chega agora, a bomba que cai na cabeça do Romário agora, a gente acabou de ficar sabendo, é uma bomba de 15 milhões de reais.
Uau! 15 milhões de A gente reais. pula de 10 mil para 15 milhões de reais. 15 Eu milhas acho e com uma tão acusação chique. grave. É mesmo? Uma acusação grave que vem atrás disso. A Cândida Virgínia Ribeiro, ela acaba de entrar na 5ª Vara Civil, aqui da Barra da Tijuca, acusando o Romário de fraude à execução de um pagamento que era devido a ela há 16 anos. Nossa. Ela é dona do imóvel onde o Romário montou o Café Gol, que foi aquela boate, há 16 anos. Só deu confusão. Só deu confusão. Só deu essa problema boate. esse lugar, né? E há 16 anos ela conseguiu provar na justiça e ganhou uma causa que o Romário devia R$1.233 de pagamento de IPTU de 4 anos que ele não pagou. Depois desse tempo todo, de mais de uma década, ela entra agora na justiça falando que ele nunca pagou R$1. Ela apresentou a tabela atualizada e o valor é... Ela diz, ó, o montante atualmente, a quantia atualizada de R$15.631.904,85. E aí ela vem com uma acusação grave em seguida. Ela diz que nesses últimos 10 anos o Romário fez 60 milhões com publicidade, mas que em agosto desse ano de 2020 ele teria transferido 22 milhões para a conta do advogado Luiz Sérgio Vasconcelos. E ela agora foi para cima do Vasco também e vai dar uma dor de cabeça pro Romário. Por quê? Por quê? O Romário tinha uma ação de dívida milionária que depois de anos na justiça, ele conseguiu que o Vasco fosse o credor dessa dívida. E agora acertaram que o Vasco vai pagar para o Romário uma dívida de 18 milhões em 120 parcelas de 150 mil. Só que agora a dona Cândida está entrando com uma medida de segurança pedindo para bloquear essa negociação entre o Vasco e o Romário, o antigo credor, porque a dívida dela é anterior. Pedindo para que o Vasco pague ela primeiro. Então, ó, 15 milhões de reais agora. E para terminar isso, ela diz o seguinte do Romário: não restam dúvidas quanto à intenção do senador Romário de se furtar e fraudar essa execução. Então, mais uma dor de cabeça aí para o Romário. Situação delicada, né? Mas coitada da dona da empresa. Era 1 milhão, virou 15, agora 15 em 16 milhões. anos. 1 milhão por ano, viu? né? Bom, vamos lá, vamos saber aí mais detalhes dessa história. Quer dizer, nenhuma nova informação. A estrela da Globo, essa atriz famosa, não quer pagar e ponto. Ao mesmo tempo, a dona da empresa que fez o trabalho na piscina dela, nesse condomínio de luxo, onde cada apartamento tem uma piscina na varanda, também não quer abrir mão de receber o trabalho que foi feito. E o impasse continua ou teve mais algum desdobramento? Olha, eu vou ler aqui em detalhes um trechinho, Sônia, que eu só destaquei algumas coisinhas, mas eu acho que vale a pena ler tudo pra gente ver o rumo que tomou. Ela diz o seguinte: para piorar a relação de consumo entre as partes, ainda em resposta às solicitações de pagamento dos serviços realizados pela autora, ao invés de uma solução pacífica por parte da ré, veio a mesma em tom de ameaça, acreditando juntamente com seu representante jurídico, por se tratar de pessoa com fama provisória, pois estamos nessa terra somente de passagem, que a autora recuaria em busca de seus direitos claramente infringidos, talvez por achar seu representante jurídico, o qual respondeu às notificações, que a própria ré ser Deus, não podendo ser atingida por qualquer ato próprio atribuído. Outra coisa a se atentar é que, além do tom ameaçador que muitos se acham mais do que realmente são, o que a autora já afirma não temer é tentar jogar a responsabilidade junto ao engenheiro contratado. Eu esqueci de falar essa história. Como essa atriz contratou um engenheiro pessoal para acompanhar a obra, as primeiras respostas que ela deu para a dona da empresa foi: procura meu engenheiro pessoal, porque ele estava acompanhando e ele vai te explicar tudo. E ela falou: eu não vou procurar ninguém, porque quando eu concluí a obra o teu engenheiro estava lá e ele deu ok, e só depois de correr os meses com a falta de pagamento que vocês estão se manifestando. Por que não falaram lá na hora? Ó, não terminou, tá ruim, não é assim. Deixaram correr os meses sem pagamento para eu ter que ter essa dor de cabeça, né? Então ela já descartou: não quero nada com o engenheiro, meu problema
é com você, é com a atriz. E eu não gosto de piscina de lona. Esse mal eu não teria. Porque eu não gosto. Falou que a dela é de lona. A dela é de lona, é por Não causa é? dessa a lona da discórdia. O que é? Porque tem lona ali. Não, porque quando você vai É um revestir uma adesivo? piscina, é um plástico mais grosso. Sim. Fica Que aí por fora. você coloca, mas aí geralmente se a pessoa não coloca direito, começa a enrugar. Ó, se aí, você quer fazer Não, isso você piscina, tá falando você daquela contrata... piscina que você monta na Se sua você casa de tá plástico. afim de fazer uma piscina na sua casa ou, enfim, aí no seu apartamento, contrata o Thiago Rocha. de 30 a 50 é. reais é o metro. Custa de 30 a 50 reais o metro do revestimento. Depende do revestimento que você É quer. um revestimento, mas é de borracha? Esse daí ele acaba sendo um pouco mais barato. Tá. Agora, quando você É um vai- vinil, Thiago, né, na verdade. Eu fiquei na tô achando dúvida que ele é casado com essa moça. se isso é tipo um adesivo, um revestimento, ou se seriam as pastilhinhas mesmo. Pelo que eu entendi, é um É revestimento. um vinil, Não ele são é pastilhas. aplicado. Porque ele é existe aplicado. muito azulejo, que é revestimento Isso. também. Dá sempre a impressão de ser isso, tá. mas não são pastilhas de verdade, não. Ah, é um tá, por isso foi revestimento mais barato. É tipo com um papel de desenho, parede, né? Exatamente, Isso. com Ah, desenho tá. de pastilha, né? Mas ó, a gente já entendi. prossegue, deixa eu só dar um recadinho aqui para você que é assinante do Rede TV Plus. Abra a câmera do seu celular e aponte para o QR Code aqui na tela. Você vai ganhar agora 50 pontos. Pegou? Atenção, porque ele vai ficar aqui na tela por somente 3 minutos. Agora é a hora para ter ainda mais chance de ganhar nos sorteios do Festival de Prêmios Primavera, sem pagar nada a mais por isso. É só você pegar os seus pontos ao longo da programação da Rede TV e quando você acumular 1000 pontos, aí você ganha um bilhete extra para concorrer. E olha só, hein? Durante a semana, você tem a chance de acumular até 3.000 pontos, ou seja, 3 vezes mais chances de ganhar pagando o preço da assinatura normal. Então, pegue agora os seus pontos, mas isso só vale para quem já é assinante do Rede TV Plus, tá certo? Bom, explicando aqui tecnicamente com o senhor das reformas, é um revestimento, pode ser de borracha, pode ser de vinil. Quanto você faz um pode metro ser, quadrado? né? Quanto eu faço metro Quanto tá quadrado? fazendo? Não, agora falando sério, um revestimento de piscina, não esse daí de plástico, mas se for a cerâmica, atualmente é de 30 a 50 reais o metro quadrado. Por que as pessoas preferem esse? Porque esse daí, de forma rápida, você já chega... Colou, tá lá, tá pronto, né? Entendeu? Você faz a impermeabilização, depois você... É mais prático. Muito mais prático. E ele E mais funciona, ele barato. tem E a onde fica mesma a sua durabilidade, ele tem a mesma função da convencional ou Não, até melhor? durabilidade, ele tem menos durabilidade. Tem especialistas em piscina, né? Sabia disso, E, Leandro? Thiago, tirar uma dúvida pro Thiago. Não seria assim, se não tem como tirar eu não escutei, perdão. Eu tava com a pergunta pro Thiago. Se não tem como tirar essa barrinha azul, né? Que ela não gostou da barrinha azul, mas é necessário para firmar, né? Toda a estrutura embaixo tem que ter esse lacre, essa barrinha azul. Não seria só jogar então um adesivinho de pastilhinha em cima agora da barrinha azul e assunto encerrado, Thiago? Pois Não sei. é uma ideia, Essa né? é uma ideia. É uma ideia inteligente. Essa é uma ideia. Porque se precisa dessa... Eu não sabia dessa especificação. Porque tem essa barra azul, por quê? Porque aí ele reforça, porque a piscina ela vai estar grudada. Sim. Grudada ali. Para não descer, Sim, para não pra não descolar, né? Então... Para prevenir uma A infiltração. piscina é fixa, ali. né, Luan, do terraço? Não, e faz desse jeito, porque você imagina você subir com cimento e cola, que essa Sim, coisa toda no apartamento. Vai sujar Tá. muito. Eu acho que o que pegou muito aí, fez com que as coisas, né, se tornassem mais graves, mais conflituosas ainda, essa mania a gente não conhece pessoalmente, só profissionalmente, a atriz, mas a fama dela sempre foi de ser uma pessoa difícil, uma pessoa, tô falando de fama, não tô dizendo que eu ache isso. E, algum dona dos Laura, meninos pelo amor de aqui. Deus. Não é isso, a gente está falando do que existe objetivamente. Ah, ela é antipática, ela é isso, ela é aquilo. Ela é? Não, eu não acho, eu estou falando, a fama Mas você é conhece essa. ela? Conheço, você já deve ter entrevistado o Felipe. Pintaram né? essa artista Sabe? desse jeito. Pintaram essa artista desse jeito. E eu acho que a dona da empresa deve ter sentido alguma coisa parecida com essa fama que acompanha a atriz. Porque ela, num documento de Falou que ele é processo, Deus? de queixa, ela fala, pensa que é Deus.
pensa que é mais que os outros, pensa aí. Isso pode ser fruto dela se sentir inferior à estrela ou mesmo de realmente a estrela global ter metido o banco em cima dela, né? De não Sônia querer Braga. pagar, de achar que é dona do mundo e falar assim, não gostei do trabalho, não pago. E encerra a questão aí, como se pudesse fazer esse tipo de coisa e não pode. Então, acho que pegou bastante nisso, você não acha, Roberto? Foi, Sônia, eu li o processo inteiro, isso que você está falando é exatamente isso. Ela diz que não se importaria em continuar tentando uma relação pacífica para chegar na solução. Não teve Mas ela diálogo. diz, eu fui tratada com uma grosseria tão grande que eu faço questão de entrar na justiça pela forma que eu fui tratada. E aí ela faz esse desabafo. Ela tem fama provisória, a fama dela não pode achar que ela fala da forma que ela quiser, que não vou pagar e acabou. Calma, vamos conversar, vamos chegar numa solução. Então ela diz que é exatamente isso, ela se sentiu muito humilhada, muito diminuída e invalidou as negociações pacíficas pela forma como ela diz que foi tratada, que a gente sabe que essa atriz tem uma personalidade mais forte mesmo. É verdade. Ô, então. Sônia, só posso fazer uma pergunta? Pode. A sua piscina de vinil é de... A sua piscina é de vinil ou de Tem revestimento? piscina não, minha varanda não tem planta. Olha, Tá vazando essa piscina, tá vazando. E essa atriz, ela adora piscina mesmo, porque eu tava vendo a casa que ela vendeu, porque ela tinha uma casa maravilhosa, com uma piscina linda, que era o triplo dessa, e que ela saiu pé da vida, porque ela só saiu porque a casa foi assaltada. E aí ela coitada. resolveu ir para um apartamento e botou esse piscinão lá também, porque ela adora. E deu. Agora, você o viu deu. que depois que fizeram a obra lá, finalizaram, quem estava lá com ela autorizou, tem água nessa piscina. tá cheia. Ou seja, ela cheia. tá usando a piscina do jeito que tá. Sim, só achou que era brega, né? A faixinha azul. Essa foi a expressão usada. É a Sônia isso? Braga. Eu acho que vão falar, Quem não. foi? Sônia Braga, não é? Como Braga? Eu falei brega. Sônia Braga. Você tá achando que é a Sônia atriz, Braga? não é a Sônia. Aqui, olha. Vamos pra praça, nossa. Jesus do Tá um mais surdo que o outro. É o quê? Isso não é bullying, isso é uma chaleira. Essa Meu também. Jesus da chaleira. Você tá achando que é a Sônia Braga a Tô atriz? achando que é a Sônia Então, Braga. Tá, eu acho que não é a Sônia Braga. Você acha também? Não é a Pessoal Sônia aqui nas Braga. redes sociais. Apesar que eu tô sabendo... Mas a Sônia nunca teve fama de antipática e de que se sentisse mais que os outros. Nunca teve. Eu acho, Sônia, que ela confundiu, ela talvez tenha olhado muito pra atriz pensando num personagem que ela já interpretou, porque essa atriz, ela teve recentemente agora aqui na telinha fazendo uma personagem que era linha dura. Sim, Foi a sim. última que a Globo exibiu. Foi. Não sei se o calor da personagem também ficou entranhado ali na dona da loja, que já olhou achando que estava falando com a moça da porque novela. A novela estava no ar, não é? Com essa personagem vivida por essa atriz, de repente, uma projeção pode ter sido feita ali. Se for Mas é que eu estou pensando, tem uma fofoca quente dessa daí. Ixi, sério? Esse não foi pintado não, viu? É assim mesmo. Eu Como conto, assim? se você quiser eu conto. Ela é assim Se mesmo? for essa atriz, eu tenho uma fofoca boa. Eu não tenho paciência para iniciantes. Não é, Suzana Vieira? Não é a Suzana Vieira, não é. Não é? Essa frase é dela. Essa frase é dela. Bom, o Bianco já está a postos, vai dizer o nome aí da atriz, mas chegou também uma notícia aqui, deixa eu ver. Ei. Zé Felipe. Olha aqui. Zé Felipe, o filho do Leonardo, conta ter sofrido ameaças de influencer que diz ter tido affair com o Gustavo Lima. Estão falando da sua amiguinha. Minha amiga, É, a Malu. minha amiga, com todo Você foi respeito. flagrado na piscina com ela. Eu também estava na piscina. Na piscina de também. vinil. Olha aqui, é da revista Quem. O Zé Felipe contou que tem sofrido ameaças de Malu Hanna, que foi desmentida por ele e pela sua namorada Virgínia Fonseca, sobre o affair que ela diz ter tido na casa de Leonardo com o Gustavo Lima. O bicho está pegando agora entre eles mesmos, né? Que eram amigos, e em função de enfiar o Leonardo nessa história,
uma coisa que pegou muito mal, então acho que eles se uniram e resolveram ir para cima da Malu e falar, você está mentindo, está mentindo, está mentindo. O próprio Gustavo Lima fez um desmentido nas redes sociais, ela foi lá e deu a tal indireta da carroça, né? Uma carroça, quanto mais vazia, mais barulho ela faz, dizendo que ele quer um vazio e está aí esperneando e gritando que não teve um caso com ela, porque realmente ele quer sair limpo dessa história, vamos dizer assim. Tanto que o Jornal Extra veio hoje com a grande reportagem dizendo que o Gustavo Lima quer convencer a ex-mulher agora, não é, a Andressa Suíta, de que ele não a traiu de maneira alguma. E isso vem sendo encarado também como um sinal de reconciliação. Gente, olha, tá um balaio de gato, eu vou falar para vocês, né? Daqui a pouquinho vira aí palhaçada mesmo, porque, meu Deus do céu. Agora, vamos então... Por que o Zé Felipe disse, espera aí, eu não falei por que ele está dizendo que está sofrendo ameaças. Porque você sempre fala que não pode colocar nem a mãe nem o pai no meio, ó, colocaram, deu ruim. Colocaram o pai dele no meio. Ela quer ibope, quer biscoito, quer fama. Eu só não marco ela aqui porque não vou dar isso para ela. Falei pelo direct e ela não respondeu. Estou vindo aqui dizer que é mentira. Eu vi o Gustavo Lima uma vez na minha vida. Né? Esse depoimento é errado mesmo. É da Virgínia. Esse é da Virgínia. Eu estou lendo o depoimento da Virgínia, que como namorada do Zé Felipe, futura mãe do filho dele, está também nessa briga contra aquela que era amiga dela. Vamos ver agora o Zé Felipe falando. Ele vai falar. Estou indo para casa e passando aqui para mandar um recado para você, Malu. Você mandou mensagem hoje para o João Vitor ameaçando, falando que ia falar coisas minhas e da Virgínia. Primeiramente, você não viu a gente uma vez na sua vida. A gente teve o desprazer de conhecer você. E segundo, se você começar a falar de mim e da Virgínia, inventar mentira ou falar qualquer coisa que seja um A sobre mim e sobre a Virgínia, você se prepara. Você e quem estiver te dando palco. Prepara que a gente tá equipado aqui igual o exército dos Estados Unidos, minha filha. Tá bom? As consequências aí é com você. Faz o que você quiser. Um abraço. Meu Deus, ontem era o Gustavo Lima, né? Ameaçando, intimidando, tentando querer fazer calar a imprensa, estava nessa base. Hoje vem o Zé Felipe também aí com uma intimidação, porque ele diz que ele está sendo ameaçado. Onde é que vai dar isso, gente? Vamos parar com essa história, separou, acabou e chega, né? Porque os fãs também não merecem esse tipo de coisa. Mas a gente vai ouvir o Thiago, o Felipe, o Vlad também falando a respeito. Tá todo mundo de queijo caído. Voltar aqui e vamos falar dessa história, né? O Zé Felipe impressionou todo mundo. Antes, o Lobianco continua aí, talvez seja legal saber a opinião dele sobre isso também. Mas olha, uma notícia boa antes da gente continuar essa história: o Sérgio Malandro está curado da Covid-19, graças a Deus, recebeu alta e dançou com os médicos, segundo o Jornal Extra. Esse é o Malandro, olha lá, recuperado. Glu-glu e aí. Olha o médico, coitado. Só ele. Tá curadíssimo mesmo, né? Graças a Deus. Que bom. Tá curado. Tá curado, né? Tá aprontando até com os médicos. Tá curado. Boa sorte aí, Serginho. Muita saúde para você, tá? Bom, agora, essa história do Zé Felipe tá aí, de uma certa forma, intimidando, até ameaçando a Malu Ohana, né, que diz que teve, em função das gravações que a gente ouviu, da própria Fabiola Hypert, que teve um caso, umas 4 vezes ela se encontrou com o Gustavo Lima enquanto ele era casado, sim. Então aí a coisa pegou para todo mundo, mesmo porque ela disse que o primeiro encontro deles aconteceu na casa do Leonardo, onde estavam o Zé Felipe e a Virgínia. O Zé Felipe, filho do Leonardo, e ela, a nora do cantor sertanejo. E aí, olha, o Leonardo pode nem estar sabendo que eles estavam transando na casa dele, né? Podemos ver de novo esse desabafo? Vamos ver de novo esse desabafo do Zé Felipe. Vamos lá. Estou indo para casa e passando aqui para mandar um recado para você, Malu. Você mandou mensagem hoje para o João Vitor ameaçando, falando que ia
falar coisas minhas e da Virgínia. Primeiramente, você não viu a gente uma vez na sua vida. A gente teve o desprazer de conhecer você. E segundo, se você começar a falar de mim e da Virgínia, inventar mentira ou falar qualquer coisa que seja um A sobre mim e sobre a Virgínia, você se prepara. Você e quem estiver te dando palco. Prepara que a gente tá equipado aqui igual o exército dos Estados Unidos, minha filha. Tá bom? As consequências aí é com você. Faz o que você quiser. Um abraço. Tá, e Alessandro Lobianco, a sua opinião sobre isso, antes de você revelar a história da atriz global aí. Olha só, nessa história agora vai dar... Eu acho que vai virar uma bola de neve, sabe? Que pena, Eu né? acho... olha, eu fico pensando assim, será que essa Virgínia sabe tudo de todo mundo? Porque quando a gente vive naquele meio ali onde as coisas vão acontecendo, de fato a gente vai guardando coisas. Num primeiro momento que tô vendo, me dá a impressão que assim, vamos ameaçar pra gente ver se a gente abafa esse caso e que a coisa não cresça com outras informações, né? Sim. Vamos ver isso, onde isso vai parar. Eu acredito, Sônia, que isso não vai parar por aqui não, que essa história vai crescer muito. É mesmo. Você acha que a Malu não está mentindo? Que ela passou por tudo isso mesmo? Viveu esse affair com o Gustavo Lima? Olha, eu fiquei muito confuso. Te confesso que depois que eu vi o depoimento do Zé Felipe e outros falando que ela estaria querendo aparecer, porque a gente já viu casos na imprensa, sim, de pessoas aproveitarem uma oportunidade ou outra e realmente, né? Mas agora, ela fez uma confissão ali no telefone, conversando com uma jornalista que ela sabia que ia publicar esse teor. Sim. Então eu acho que rolou o bagaço, eu acho particularmente que rolou o bagaço e que agora estão tentando abafar, né? E se houve traição, de fato, a ação judicial que a Suíta agora está falando que vai tirar e tal, ganha um peso, né? Porque quando tem uma traição é litígio mesmo. Então é indenização, é quebra de acordo, qualquer acordo pré-nupcial. É muita coisa aí no bolo. Vamos acompanhar. Eu acho que teve angu aí nesse caroço, gente. Alguma coisa, né? Você Eu tem acho, essa impressão também, Vlad? Então, olha, depois do episódio Neymar e do episódio lá da soldadinha da Xuxa, eu fico com o pé atrás com qualquer situação. Eu tô muito assim também. Porque, tipo assim, se o Gustavo Lima tivesse se pronunciado oficialmente, falado com a imprensa, gravado um vídeo, emitido uma nota, teria evitado tudo isso. Exatamente. O que não pode é ir para as redes sociais querendo ameaçar jornalistas. É o nosso trabalho, a gente fala de celebridades. Exatamente. O que ele tem que fazer para colocar um ponto final nisso tudo? Vai lá e fala. O mesmo trabalho que ele teve para ir lá falar que vai fazer um negocinho do DVD no final de semana, é o mesmo trabalho que ele pode ter porque ele é uma pessoa pública, as pessoas querem saber. Se tornou notório, a esposa era digital influencer, então vai lá, fala assim, aconteceu isso, não aconteceu, deixou isso, eu vou resolver na justiça. Seja homem, fale, e aí não vai envolver nenhum dos seus amigos. Sim. Aí tá todo acaba. mundo envolvido, tá todo mundo envolvido A agora. Virgínia, a Poliana falou que teve dor de barriga. A Virgínia falou que a Malu é mau caráter. Aí vai falar que vai falar a coisa do menino. Gente, vai parar onde isso? Exatamente. Tá tomando um rumo que não tá legal. Eu acho que o Gustavo Lima está muito mal assessorado, diga-se de passagem, porque numa hora dessa, Vlad, eu tô contigo. Eu acho que você tem que abrir o jogo e ver com a sua equipe o que está acontecendo e até onde você pode falar e o que você pode chegar. Agora, é Gustavo Lima que teria traído a Andressa. Aí vem a Malu que diz que saiu com ele 4 vezes. Mas também a Malu falou que o telefone foi clonado. Mas aí depois aparece a Malu ameaçando o Zé Felipe, falando que estava na casa assim, estava... Gente, ou vocês falem a real, ou vocês vão deixar a gente maluco. Porque não tem outra opção. E que só não sobre para os jornalistas, né? Nessa história toda. Daqui a pouco, né? É bem por aí. Eles não estão batendo cabeça ali com eles e depois sobra... Fala a mesma língua, a mesma língua, entendeu? Simples. Exatamente, Felipe. Agora eu queria entender o que eu tenho culpa, porque agora tá todo mundo gritando que eu fui o culpado disso. Você. Porque eu falei que tinha traição na história. Você. Ah, tá. Mas eu acho que isso é meio evidente. Minha tia Aurora falou que a culpa culpa é sua. Ah, é. Isso. Olha, deixa Minha eu... tia Alice também, do pudim.
A tia Nice do Pudim também falou. Isso, Janice, Dá a impressão que sim, né? Mas Olha, eu sou a favor do que o Vlad falou, sabe? Eu acho que seria interessante ele vir a público mesmo e falar, gente, olha, tá aí, pronto, desculpa. não, põe vídeo, tira vídeo. Acabou, é uma coisa acabou. louca Foi sem também, querer né? agora, você sabe que eu sou muito amigo de uma pessoa muito próxima também, a assessoria do Gustavo. E você sabe que tem momentos que ele não recebe nem assessoria no camarim. Então, quer dizer, aí é também complicado estão com você também dificuldade de de trabalhar, trabalhar. né? Fogo, Então, realmente, assim, viu? quando você fica escondendo as histórias, enfim, é complicado. É verdade. Uma coisa Bom, que me chama atenção nesse fala. caso, eu não sei se vocês tiveram essa impressão, pode ser coisa da minha cabeça, mas a forma como o Gustavo termina esse relacionamento, né, num horário ali próximo 1h, não dá alternativa de tentar conversar, uma coisa meio ríspida, me dá uma impressão que parece que alguém virou pra ele e falou, olha, chega, vai lá, encerra esse casamento, que senão eu vou soltar foto, eu vou ou soltar... ela, né? Eu tenho essa impressão que parece, porque uma coisa foi muito rápido, a Suíta falou, né, não me deu Isso. possibilidade de Também lutar pensei pelo a meu mesma relacionamento. Parece que ele está sendo chantageado em ter que fazer isso dessa forma, né? Não tinha minha pensado impressão. nisso. Não sei aí que vocês... Não sei se é chantageado, é pressionado. Eu acho Porque tem mulher pressionado que pode chega, vir mesmo, tem mulher que chega e fala ou eu ou ela, né? E Não, de e no repente caso pode dele, ter acontecido isso. E no a caso gente não dele sabe. também, ou eu, ou ela, ou se você não terminar esse casamento, eu vou para a imprensa e vou contar absolutamente tudo. Pode ser Ele também, ficou tudo com é medo, porque possível. homem tem medo, não tem? Homem tem medo? Sim, Homem tem sim. medo. Bom, olha, vamos fazer o seguinte, vou dar mais um recadinho e aí a gente revela o nome da superestrela global aí que está nessa encrenca na justiça por causa de uma reforma na piscina. Vou me posicionar aqui para a gente te dar esse recado. Você já é assinante do Rede TV Plus? Ainda não? Então olha esse recadinho do João Kleber, vamos ver. Muito bem, é o seguinte, aqui no Festival de Prêmios Primavera, gente, você que tá me vendo, presta bem atenção. Olha só, você quer ganhar um carro 0 km, quer ganhar uma moto, quer ganhar um notebook, quer ver toda a programação da RedeTV, hein? Então é simples, com menos, eu tô falando menos de 75 centavos por dia, você pode levar um carro 0 km para sua casa, pode levar uma moto para sua casa e pode levar um notebook para sua casa, ainda ver toda a programação da RedeTV. Mas aí me pergunta, João Kleber, como é que eu faço? É simples, é muito simples. Você entra, se inscreva no RedeTV Plus por menos de 75 centavos por dia. redetvplus.com.br, vai lá, redetvplus.com.br. Aí você fala, não, mas eu quero de outra forma. Como é que você faz? Tá vendo esse QR Code aqui? Pega a câmera do seu celular, aí você coloca a câmera do celular em frente ao QR Code, já tá inscrito, já tá participando. Não é uma boa? Não é fácil? E aí você vê toda a programação da RedeTV, ainda pode levar um carro 0 km para casa, pode levar uma moto para casa e também um notebook. É muito bom, é excelente. Então, vamos nessa. Se inscreva, redetvplus.com.br, redetvplus.com.br ou entre no QR Code aqui da tela. Tá aí, né, João? Olha, deixa eu falar uma coisa importante para vocês, uma live que vai ter hoje às 8 da noite, tá? A gente vai dar os dados já para vocês aí. É justamente o Carlinhos de Jesus que está promovendo uma live lá no Barra Shopping, lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E é o seguinte, é em prol do Retiro dos Artistas, tá? E vai ser direto da Breton Casa Shopping, lá no Shopping Barra, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, a partir das 8 da noite. É para arrecadar mesmo doações em prol do Retiro dos Artistas. Parabéns mesmo, viu? Tapete E vermelho. vocês não podem perder. Para assistir, basta entrar no Instagram, @BretonOficial, ou pelo YouTube, Breton Oficial. Aí você assiste, participa, faz doação e, se Deus quiser, o Retiro dos Artistas já tem 100 anos, um pouco mais, e abriga 52 artistas. Então, toda doação é muito bem-vinda, né? O que você falou, diretor?
Ah, Lobião, cadê o Lobião? Cadê? A Ô, gente Lobião. vai embora sem saber quem é a estrela. Vamos lá, Lobião. Olha, a gente está falando de ninguém menos, uma atriz que tem, como eu falei, 50 anos de carreira, 53 trabalhos na televisão, tá com 63 anos hoje. Cristiane Torlone. Acho até que em algum momento eu deixei dar uma escapada sem Você querer. falou mesmo, né? E a gente não se ligou aqui, agora que eu me toquei. É dia de Cristiane piscina. Torlone. É dia de ela piscina, morava numa bebê. casa. Morava numa casa muito boa em São Conrado. A casa foi assaltada. Ela resolveu ir pro 12º andar Tá. dessa torre aí. Então, uma vista muito linda e tá com esse problemão agora da piscina. Redes sociais. Tô no Twitter, no @AlessandroLB e no Instagram, Alessandro Lobião, tudo junto. Obrigado, gente. Até Beijo, amanhã. obrigada. Girando, a gente volta já já. Bom, bochicho do Vlad. Vamos lá, boa tarde, grupo! Boa tarde! Rapidinho no @Vladimir Alves no Instagram e lá no meu canal do YouTube, no Buchicho, tem um ator de novelas da Record que está com Covid-19 e foi internado às pressas. Deus. Todos os detalhes lá no meu canal. Se recupere. Tava falando da Tereza Cristina, Sim. a Cristiane Torlone, ao invés de ela ter Ai, chamado ai. Pereirão, teria resolvido a construção lá, mas não foi. Verdade. Tem um ator que mandou uma mensagem aqui pra mim falando o seguinte, olha, eu já passei com uma situação chata com essa atriz insuportável. Eu fazia espetáculo no mesmo teatro dela. A gente fazia à tarde, Um ela colega fazia à falando noite. isso Um dela? colega falando. Ah. Sábado e domingo tinha o nosso espetáculo infantil à tarde e o dela era um pouquinho mais à noite. Ela chegava, ela mandava tirar tudo. Tira essas porcarias daqui, eu não quero saber de nada. Falaram que com outros atores não acontecia o mesmo. Tereza Cristina, eu acho que ela tá Quem é o encarnada na Tereza Cristina. Não, ele não quer ser. Ele não quer ser identificado? Ele tem medo. E que teatro Ele é? tem medo. Não vou falar. Não vai Era falar? um espetáculo infantil. Eles faziam à tarde, ela fazia à noite, ela mandava tirar todos os adereços, porque ficava era um negócio Sim, de bichinho, claro, de animais, ficava tudo lá, ela mandava tira, que Tereza Cristina tá passando. E vinha Corodoaldo atrás. Era a novela da vida real. Tá certo. Bom, vamos girar, a gente volta já já. Bom, mensagens do público. Vamos lá para os nossos tweets, vamos ver. Olha tá só, aí? Sônia L. Costa, que belo depoimento do Rafael. Cuidar de um idoso doente não é fácil, gente. Tem que ter muito amor. A Sônia Lila Costa, aproveita, me segue lá. Felipe H. Campos é o meu Instagram, Felipe Campos Oficial é o meu canal no YouTube. Maravilha. Próximo, Thiago. Miltinho Ferreira. Gente, 2 horas de programa é pouco. Essa galera tá aprontando muito e 2 horas não tá dando. Nem Tem que sei. ser das 15 até as 18. não. Por favor, amo vocês. Sou de Jacuma, Conde, litoral sul da Paraíba. Eu amo Jacuma. Olha, Beijo, Miltinho. Miltinho. Mas não vem arrumar mais trabalho pra gente, não, porque a gente já tem. Vlad. Robson Menezes, boa tarde, Sônia Abrão. Gosto demais do programa, me divirto bastante com os bafões do Vladimir, da comunicação divertida do Felipe Campos, do Tá Sabendo do Thiago Rocha e das bombas do Alessandro Lobianco. Olha. Vocês alegram as nossas tardes, Manaus, Amazonas. Eita, Bafões é do gostoso. Felipe. Robson, você me arruma um trabalho depois. É lá, Bafões. Beijo, Manaus, né? Vlad. Redes sociais. Aqui, @Vladimir Alves no Instagram. Eu tô falando que sua blusa é bonita, você leu? Não, cadê? Lê lá, Vlad. Sou eu mesmo que lá, tenho ó. que ler? Ah, que linda essa blusa da Sônia. Muito obrigada, Karina. Obrigada mesmo. Valeu. Redes sociais que você não deu. Tem um apresentador poderosíssimo que está esbanjando com o seu iate de 35 milhões no @Thiago Rocha BR, Thiago com TH. 35. Tá certo, 35, Amigo seu. né? O que foi, diretor? Felipe, redes sociais. De novo, Felipe H. Campos é o meu Insta, Felipe Campos Oficial, meu canal no YouTube. Beijo pra vocês. Beijo. Olha, quer saber? Acabou. Acabou. Vai embora. Beijo, gente. Até.